Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje nós vamos ver outras melhorias que podem ser implementadas no nosso aplicativo do jogo. Por exemplo, no nosso arquivo HTML nós temos uma estrutura semelhante à estrutura que foi implementada anteriormente. Eu fiz pequenas modificações na estrutura, mas elas são bem pequenas mesmo, é só a questão de nomenclatura que nós temos aqui. Continuamos tendo aqui os áudios, continuamos tendo os arquivos de JavaScript com link externo. Eu coloquei aqui um input oculto, no qual eu vou armazenar uma informação que a gente vai pegar. Então isso aqui é um item que tem de diferença. E fiz aqui algumas formatações do CSS, seguindo aquela linha de pensamento de criar variáveis para poder armazenar cores e utilizar essas cores dentro do nosso projeto. Então até aqui nada de muito misterioso. Então a gente tem aqui o uso das palavras primária, secundária, que são nomes adequados para a gente poder fazer a definição de cores. E eu coloquei aqui algumas cores de exemplo, caso vocês queiram fazer as combinações. Sempre numa tonalidade escura e uma tonalidade clara. E daí, no nosso arquivo do JavaScript, o que é que a gente tem de diferenciado? Nós temos todo aquele processo de seleção dos dados, título, instruções, aviso, a questão como um todo, que vai ser o artigo que armazena a questão completa, o número da questão, a pergunta, as alternativas de A até D, o número de questões, o número total, a escrita do nome do nosso aplicativo aqui em cima, o total de questões começando em 0, o número da questão começando em 1, pontuação começando em 0, placar sendo feita seleção dele, aqui seleção dos sons de acerto, erro e aplauso, e o que tem de novidade vem aqui. Eu solicito que vocês prestem bastante atenção nessa parte, porque a gente tem um arquivo na raiz do nosso projeto chamado data.json, data de dados, tá? Em inglês. Então na estrutura principal eu tenho um arquivo JSON chamado data.json. Então eu vou abri-lo. Esse arquivo JSON, ele é um arquivo que a gente usa no JavaScript. O JSON seria notação de objeto em JavaScript, basicamente. Então a gente cria objetos e coloca eles numa estrutura semelhante à estrutura de objetos que a gente tem lá na hora que a gente vai criar um objeto literal no JavaScript. A diferença é que o nome do atributo tem que ficar entre aspas. Então, criei um objeto, então eu preciso colocar o nome do atributo entre aspas. Aqui eu tenho um objeto geral chamado questões, que ele é um array de objetos, na verdade. E nesse meu array de objetos, eu tenho os seguintes atributos: o número da questão, a pergunta, a alternativa A, a B, a C, a D e qual é a alternativa correta. Eu poderia colocar também outras propriedades. Essa aqui eu coloquei só como modelo, que é a questão 0, mas as questões de fato a gente tem do 1 em diante. Então bem semelhante àquela estrutura de constantes e variáveis que a gente criou dentro do arquivo JS. Só que aqui a gente está criando dentro do arquivo JSON. E para a gente consumir esse dado aqui, ou seja, para a gente pegar esse dado, a gente passa aqui o endereço dele, ou seja, estou passando a URL. Esse meu arquivo está local, mas ele poderia estar hospedado em um outro local, em um outro site, em uma outra página, lá com HTTPS, com HTTP, tá? Poderia estar assim sem problema. Daí eu crio uma função chamada pegar dados. Essa função pegar dados tem dentro da estrutura dela, vai até aqui a linha 58, tem dentro da estrutura dela o seguinte: eu chamo o método fetch, esse método, nele a gente passa como parâmetro uma URL, ou seja, um endereço, onde eu tenho uma informação de um arquivo JSON que eu vou consumir. E então eu vou ter como resposta o seguinte retorno: eu vou ter como resposta uma resposta dessa minha requisição que eu fiz, e essa minha resposta vai vir no formato de JSON. E então os dados dessa minha resposta, eles vão ter que ser colocados em algum lugar, eu vou ter que escrevê-los. Eles vão vir dentro de um objeto chamado data, literalmente. Não tem nada a ver com o nome do arquivo em si, tudo bem? E daí eu coloquei aqui só uma pequena verificação. Aqui eu tenho só uma consulta lá do meu objeto data. Eu pego o meu elemento questões, lembre-se, questões é esse nome que está aqui em cima. E esse questões ele é um array de objetos. Então, cada objeto desse vai ser identificado por uma posição. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? Então, eu estou pegando aqui do meu objeto data, no elemento que tem o nome questões, eu estou pegando aqui o comprimento dele, a quantidade de elementos para saber quantos tem.
Como vai de 0 até uma medida, então eu faço aqui menos 1 para eu ter o número exato. Tá? Porque se eu tivesse 12 mais a posição 0 lá seria 13 elementos. Então, para eu poder exibir 12 exatamente, eu uso esse menos 1 aqui no final. E aqui basicamente eu faço a escrita desse total. Então, o total que aparece aqui, esse total, ele é escrito a partir dessa consulta que a gente acabou de fazer ali no nosso código. Aqui eu chamo uma função chamada atribuir dados. Que dados são? Os dados que vieram aqui de data, e eu quero atribuir dados de acordo com uma posição i. Por quê? Para montar a questão, eu preciso ter o número, a pergunta, as alternativas A, B, C e D, e eu preciso saber qual está correta. Então, para eu poder montar uma questão, eu preciso pegar as questões com base numa posição. Então, esse i vai ser a posição que eu quero passar, se eu quero a primeira questão, a segunda questão e assim por diante. Essa função atribuir dados, ela está aqui embaixo. Ela não tem nada de muito misterioso. Observem aqui, ó. Ela vai aqui da linha 60 até a linha 78. E eu faço aqui a seguinte verificação. Se o valor de i for maior ou igual à quantidade total de questões, quer dizer que eu cheguei no final dela. Então, se ela for maior do que 12, por exemplo, que é o meu total ali, se ela for 13, eu tenho que voltar para a primeira questão. Então, o que eu faço aqui basicamente é dizer que o meu valor de i passa a ser 1. Ou seja, se acidentalmente durante o programa eu pedir para ir para a questão 13, ele não vai para a questão 13, ele vai para a questão 1, para ir lá para o início do meu array. Aqui eu faço as atribuições, eu estou atribuindo como conteúdo de texto para o número da questão, perguntas, alternativas A até D, e o número da questão e qual que é a certa. Eu estou pegando lá do meu objeto data, que a gente consultou através do JSON, lá utilizando o fetch then. Eu pego do nosso array questões de acordo com a posição. A gente começa geralmente da posição 1, porque a gente vai escrever a primeira pergunta. Então, posição 1. Depois que eu for atribuir dados para a posição 2, ele mostra a questão 2 e assim por diante. Então aqui não tem muito mistério. É como a gente montava a questão no exemplo anterior. Tudo bem? A diferença é que ao invés de pegar do array na posição 1 a propriedade, a gente está pegando do data, que é o nosso objeto que tem todas essas informações que a gente consumiu lá do JSON, que tem um array, que tem posições, que tem propriedades. Basicamente essa é a diferença aqui. Daí, para começar o quiz, eu começo com a questão 1, eu pego os dados da questão 1 para montar inicialmente, e eu crio aqui uma função para a próxima questão. Observem que a função próxima questão ela é bem pequena. Eu não estou fazendo a atribuição dos dados da questão aqui nessa função, como nós fizemos no exemplo anterior. Eu estou fazendo a atribuição lá numa função chamada atribuir dados, que é chamada aqui dentro, porque aqui dentro desse contexto o data funciona, fora desse contexto ele não funciona. É uma questão de escopo, né? Funcionamento de escopo aí de conteúdo. Daí, basicamente, aqui a gente passa para a questão. E aqui eu uso a função verificar se acertou. A função verificar se acertou ela é bem semelhante ao exemplo anterior. Ela é bem semelhante mesmo. Tá? Então, a gente não tem mudanças assim muito drásticas. É só de onde é que a gente pega a informação que está correta, de onde é que a gente pega a informação que foi escolhida. Então, basicamente, a gente tem pequenos ajustes aqui de nomenclatura. E basicamente eu só vou emitir o som, se acertou ou não. Eu não vou trabalhar piscando tela, colocando em verde, vermelho, tá? Porque eu quero que a pessoa clique e passe automaticamente. Aqui eu escrevo fora da verificação se acertou ou não, mas ainda dentro do verificar se acertou, eu pego lá a quantidade de questões, defino qual vai ser a próxima, dou um tempinho curtinho aqui para eu poder fazer a verificação se já está no final do jogo ou não. Mas isso aqui tem que ser um tempo bem curtinho mesmo, tá? Senão a gente vai ter problemas no nosso projeto. E atualizo o placar aqui no final. Tem uma função de atualizar o placar, na qual eu só atribuo os pontos lá para o placar, para ser exibido lá em cima. Tem a função fim de jogo, que é bem semelhante à do exemplo anterior. Tem pequenas modificações só na questão mesmo de nomenclatura. Continua ali ainda durando 8 segundos no final. Você poderia fazer durar, por exemplo, 7 segundos no final, também sem problema. E o jogo funciona de forma semelhante. A diferença é que agora esses dados não estão em objetos dentro do nosso arquivo JavaScript, eles estão no arquivo JSON. Então, é para vocês terem um exemplo de como é que a gente faz para consumir dados de um arquivo JSON e usar no nosso projeto. É como se a gente fizesse uma consulta de uma API. Mas isso daí são detalhes que a gente vai aprofundando ao longo das próximas aulas. Então, setentrional e meridional são sinônimos de norte e sul. Eu vou começar errando aqui. Observem que teve a emissão do som e o meu placar não mudou aqui, ó, continua em 0. Boreal é o mesmo que norte. Tem a execução do som, o meu som está com volume bem baixo, mas pode ser que para vocês esteja bem alto. Qual é a capital do Brasil? Brasília.
Austral é o mesmo que sul. E daí a gente vai tendo um acréscimo de 10 em 10 em cada acerto. Vou fazer aqui as respostas até a gente chegar no final. Mesmo esquema, reprodução do som e automaticamente após agora 7 segundos a gente volta para a primeira questão. Então esse projeto serve mais para que vocês possam ver a implementação de uma funcionalidade diferenciada que é o consumo de dados de um arquivo JSON. É importante que você entenda sobre a estrutura de arquivos JSON e que você comece a utilizar nos seus projetos de JavaScript. Tá? Então conforme você vai trabalhando, você vai percebendo que você precisa refinar, melhorar e aprimorar alguns detalhes do seu trabalho. Quanto mais você vai pensando em funcionalidades, quanto mais você vai implementando funcionalidades, maior vai ficando a complexidade do seu projeto. Mas isso é perfeitamente normal, tá? A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!